O 124 era rancoroso, cheio de um veneno de bebê. As mulheres da casa sabiam, e sabiam também as crianças. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Amada, da Toni Morrison, com tradução para o português do José Rubens Siqueira. Eu demorei para fazer esse vídeo, eu enrolei a semana passada inteira, ele deveria ter saído na segunda passada, mas é porque toda hora que eu pensava na possibilidade de sentar na frente de uma câmera para falar sobre esse livro, eu me arregava, de verdade, assim, tem uns livros que eu leio e eu penso, eu nunca vou conseguir fazer um vídeo que seja justo, porque tem obras que simplesmente ultrapassam todos os limites do que é possível ser dito, e essa é uma delas. Esse livro é muito forte, muito profundo. A Toni Morrison é uma escritora sensacional. Eu conheci a obra dela por meio de O Olho Mais Azul, que foi um livro que eu amei. Ele é profundamente dolorido, mas ela tem uma escrita deslumbrante, e o mesmo acontece aqui. Eu acho que, sumariamente, o que se tem a dizer sobre a Toni Morrison é que, além de uma escritora incrível, ela é extremamente corajosa, porque ela não tem medo de falar o que ela veio pra falar, por meio do mais dolorida que precise ser a história. E ela fala de histórias muito doloridas, né? Ela era uma escritora negra e ela fala sumariamente na sua obra sobre negritude e sobre a herança da escravidão, até o próprio momento da escravidão, e enfim, sobre as dores que o preconceito, o racismo e a violência trazem para essas pessoas, mas ela faz tudo isso não a partir de um ponto de vista social e político, mas principalmente a partir do ser humano, a partir da dor, a partir do sentimento. Ela traz personagens muito bem construídos, histórias magníficas, e isso eu tô dizendo após ler a segunda obra que eu leio dela, né? Eu tenho muita vontade de ler outras, eu já tenho Deus Ajude Essa Criança aqui na estante, e só pelo título eu imagino a cavalada de dor que não venha. E também, né, o Sula, que foi publicado, se eu não me engano, no ano passado pela Companhia das Letras. Inclusive, muito feliz que a companhia tá trazendo de novo, né, essas obras da Toni com essa nova roupagem. Tinha muitos anos que a gente não tinha edições aqui no Brasil. Até O Olho Mais Azul saiu primeiramente pela Tag Experiências Literárias, que eu já tive essa edição, depois eu ganhei a da companhia e acabei me desfazendo da outra. Mas, enfim, eu fico muito feliz que a editora esteja dando essa voz pra Toni de novo, trazendo ela pra esse momento, porque ela é uma autora que sempre vai precisar ser lida, e ela fala da história de uma maneira que a gente precisa conferir. Enfim, falei, tenho a sensação de que não falei nada. Vou começar dando um disclaimer que não tem como falar desse livro sendo completamente asséptica de spoilers. Acho que o que não é spoiler, essa linha tênue, é sempre uma grande questão para criadores de conteúdo, e tem alguns livros que eu simplesmente gosto de avisar no início, porque assim, não tem como. O que seria um spoiler é a grande alma do livro, é impossível falar do livro sem falar sobre ele, e na verdade assim, ele nem é muito tratado como um spoiler. A gente tem um prefácio nesse livro, um prefácio curtíssimo, mas que já conta de cara sobre essa questão, e enfim, eu acho que ela não prejudica em nada a leitura, muito pelo contrário, te situa muito mais, porque se tem uma coisa que a Toni faz é não subestimar o leitor, né? Inclusive, o que eu ouvia muito falar sobre Amada antes de ler é que era um livro muito difícil, e eu já comecei a ler com medo, imagina agora na hora de fazer resenha. Mas enfim, tô avisando, porque quem é aquele leitor que não gosta de pegar qualquer spoiler, eu sugiro que não fique no vídeo, ou pelo menos não venha me xingar depois. Tudo isso dito, vamos começar a falar sobre a história de Amada. Bom, no prefácio então que a gente tem aqui, a gente já fica sabendo no que a Toni se baseou pra escrever essa história, e foi na história de uma mãe que, ao fugir da escravidão com seus filhos e ser encontrada ou prestes a ser encontrada, matou seus filhos para que eles não voltassem de maneira alguma para aquele inferno. Então, tendo isso sendo dito no prefácio, a gente já começa o livro assim de paraquedas na história, sabendo que no número 124, como eu li pra vocês ali no início, tem veneno de bebê. E a gente sabe também que quem mora ali são a Seth e sua filha Denver. Seth, uma mulher ex-escravizada, e sua filha. E a gente sabe também que houve uma avó, a Baby Suggs, e dois irmãos que fugiram assim que começaram a ver sinais de que a casa era assombrada, né, de que havia um fantasma ali. Então, dedinhos em cima de uma mesa, ou manchas no espelho, espelho trincando, enfim. Esses irmãos fugiram, e quem sobrou foi a Denver, que era muito pequena, e ela fica ali então naquela casa com a mãe
E assim, a história, ela realmente não é nada fácil, não só de deglutir, mas de acompanhar, porque a Toni, ela é muito acelerada e ela fica indo e voltando na história o tempo todo. Então a gente vai conhecendo muito mais os personagens, vai conhecendo suas vidas pregressas, enquanto a gente vê acontecendo o atual, só que ela não separa, tipo assim, não é aquilo de um capítulo no presente e um capítulo no passado. Isso seria muito fácil. Ela vai mudando assim no meio de um parágrafo, sem que você nem perceba, e você tem que estar ali muito concentrado pra conseguir acompanhar, ou mesmo aceitar que vez ou outra você vai ficar confuso e tá tudo bem. A gente vai conhecendo então a história dessas personagens, e no meio disso, no presente, a gente vai então receber em breve a visita de uma moça, que na verdade vai chegar nessa casa. Ela se apresenta como Amada, e ela é uma mulher jovem que vai entrar então na vida da Seth e de sua filha. E o que é que a gente sabe? A gente sabe que a Seth enterrou uma filha, pouco mais velha que a Denver. Na época a Denver era bebezinha, e a única coisa que ela conseguiu escrever na lápide foi Amada. Então ela não colocou ali o nome dessa menina, que a gente nunca fica sabendo. Ela não colocou data de nascimento e de morte, nada. Tem uma lápide escrito Amada, porque ela quis deixar claro o quanto ela amava essa menina. E aí, né, por conta do prefácio e por conta das coisas que vão acontecendo na história, a gente meio que já entende o que foi que aconteceu, como foi que essa menina morreu. A gente sabe o tempo todo que a Seth fez algo considerado imperdoável. Por conta disso, ela teve que escapar da prisão, ela foi completamente julgada por todas as pessoas que estavam à sua volta, mas quem é que teria de verdade o direito de julgar? Porque eu, enquanto leitora da história, não consigo julgar essa mãe em nenhum momento, porque ela conta muito pra gente todas as atrocidades e as dores que ela passou enquanto mulher escravizada, e por que é que ela devia querer isso para os seus filhos. Talvez realmente a morte não fosse o pior caminho, e ela sabia disso. E é muito profundo o nome do livro e a palavra que ela coloca na lápide, porque aqui a Toni discute muito, por meio de seus personagens, sobre o quanto as pessoas escravizadas não tinham o direito de amar, porque elas eram vistas como coisas. E você não ama coisas, né? Você ama pessoas, e eles, na verdade, não podiam se amar, porque não valia a pena, porque se eles se apaixonassem por alguém, depois essa pessoa seria vendida pra outro lugar, ou seria espancada na sua frente. Não valia a pena amar. Até os filhos eram vistos como coisas. Mas a Seth amava seus filhos, ela não conseguia. Então ela coloca, né, ela deixa bem claro o quanto ela amava essa menina, quanto o único nome que foi dado a ela na lápide, a única homenagem foi Amada. E essa menina, essa jovem, então chega ali anos depois, se apresenta como Amada e começa rapidamente a viver entre elas. Ninguém faz muitas perguntas. Ela chega extremamente abatida, com muita sede. Nos primeiros dias ela fica só na cama bebendo água, e depois ela começa a fazer parte então do cotidiano da família. Rapidamente a Denver percebe que aquela é a irmã que ela sempre ouviu falar e que as deixou, né? A Denver era um bebê de colo quando a irmã morreu, e ela se apega à irmã como sua irmã. Enquanto isso, ela sente muito ciúme da relação que a Seth vai construindo com a Amada. É uma história extremamente cheia de camadas. Todos os personagens são muito bem explorados e muito bem construídos, assim como a dor da história, né? Não se enganem, é uma história muito dolorida que você vai acompanhar na base do sofrimento, e é necessário. Eu acho que a gente precisa disso pra entender de mil maneiras o que foi a escravidão e por que é que a gente devia pagar essa dívida até hoje, e não as pessoas que a sofreram, né? Quem tem uma reparação histórica pra fazer é a gente. Então, obras como essa são extremamente essenciais para que a gente se dê conta disso o tempo todo. E não, eu não tô dizendo que pessoas negras tenham o tempo todo que contar essa história pra gente ou ensinar alguma coisa, mas é muito interessante que elas existam e que escritoras como a Toni tenham o fôlego e a força e a coragem de contar isso daqui. Não tenho mais muito a dizer, porque nada que eu diga vai chegar aos pés do que representa esse livro. Só digo que sim, é uma leitura difícil. Não foi um livro que me deu vontade de dar 5 estrelas no final, mas pela minha experiência de leitura, que foi muito sufocante. Por vezes eu tava muito perdida na obra, eu tinha que ficar voltando e tentando lembrar. Mas assim, é uma história certamente muito mais do que 5 estrelas. Eu fiz algumas marcações aqui, enfim, que passam por frases incríveis ou momentos muito impactantes. E só que eu tenho a dizer que eu recomendo muito esse livro. Acredito que precise-se de um pouco de maturidade literária pra encará-lo, né? Eu fico pensando, se eu tivesse decidido lê-lo há alguns anos atrás, eu teria boiado muito mais, e o quanto mais a gente consegue entender dele, melhor.
Afinal de contas, ele é um grande universo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!